Muito bem, pessoal. Muito boa noite a todos. Então, eu sou o André, sou aluno da Gestão Ambiental 2018. Nós estamos aqui com um trabalho de extensão, né? E temos aqui o prazer de receber as convidadas Gisele Mioto e Elisa Quint, que vai falar para nós um pouco sobre biodiversidade na produção de alimentos, com foco na comunidade de Imbituba, né? Na Acorde. A, a princípio teríamos a presença da convidada Marlene, que representa a Acorde, porém por questões de saúde ela não pôde estar presente, né? Virtualmente ela não pôde estar participando e nos indicou então, ela convidou para poder falar no lugar dela a advogada Elisa. E a Elisa é especialista em direito ambiental e recentemente terminou um doutorado, né, nessa parte de regulamentação fundiária. Trabalhou diretamente com a comunidade da Acorde, né? Comunidade Associação Comunitária Rural de Imbituba, né? A Acorde. E Elisa, muito boa noite. Eu gostaria que você então pudesse falar para nós um pouco da sua vivência com a comunidade, o que que você enxergou ali dos conflitos, né, principalmente dessa parte de regulamentação fundiária, e passar para nós um pouco do panorama do que pode fazer, o que pode esperar, né, para salvaguardar essas terras onde são produzidos esses alimentos. Certo. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, pela receptividade. É um prazer imenso participar dessa aula, né, desse trabalho de extensão. E eu vou pedir licença para apresentar um material aqui para compartilhar, para que o pessoal possa acompanhar a fala. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Todos conseguem ver? Não. Ainda não apareceu, Elisa. Não apareceu? Aqui para mim está dizendo que está sendo compartilhado. Acho que tem que aguardar só um segundinho. Agora Agora sim. apareceu. Agora sim? Sim. Ótimo. Então, pessoal, eu trabalhei recentemente, defendi a tese de doutorado. A minha formação é em Direito, e a ideia foi trabalhar com as questões fundiárias dessa comunidade, né? Trabalhar as questões relativas à desterritorialização dessa comunidade, tá? Que é a chamada comunidade tradicional dos areais da Ribanceira. A CORD é uma das associações que representam essa comunidade, né? Que representam os agricultores. Então, o que, que é? Quem é? A comunidade é composta por quem? Né? Então, são pescadores artesanais, né? São agricultores e agricultoras itinerantes, e a principal cultura deles é a mandioca, e são extrativistas de butiá, né? Que é uma frutinha característica da região. A comunidade está localizada em Bituba, mais ou menos 80 quilômetros da capital de Santa Catarina. É rodeada por belas praias, né? Então, o turismo é bem forte nos meses do verão, e também é uma comunidade que está localizada no entorno do porto, né, na Interlândia portuária de um dos maiores portos de Santa Catarina, que é o Porto de Imbituba. Além disso, ela também está dentro da APA da Baleia Franca, né, inclusive a sede da APA da Baleia Franca fica numa das praias de Imbituba. Então, essa comunidade, ela vem enfrentando problema desde de 1970, da década de 1970, com a privatização das suas terras, né? É uma comunidade que tem
que desde os primórdios de Imbituba, desde que Imbituba foi fundada, essa comunidade já existia, né? Então, há mais de um século, descendentes de açorianos que chegaram na região. Então, lá na década de 1970, o governo do estado de Santa Catarina implementou um plano de desenvolvimento econômico para a região portuária. Com esse plano, se detonou, começou a se privatizar aos pouquinhos as terras no entorno do porto, né, onde a comunidade vivia e aonde ainda hoje vive, apesar do seu território ter diminuído bastante, né. Então, a questão da privatização de terras e dos projetos de desenvolvimento econômico foram avaliados nesse estudo, nessa pesquisa, né, para verificar se a reprodução desses conhecimentos tradicionais ainda permanecem e quais foram as consequências desses projetos de privatização, né, de desenvolvimento econômico para a comunidade, e como se deu a questão da regularização fundiária, né, e depois a gente vai verificar ao final que na verdade, isso é uma questão que ainda é pendente, né, não existe ainda um procedimento de regularização fundiária. Então, foi avaliado a questão do território tradicional antes e depois dessas privatizações, né, e a gente verificou que existe uma diminuição muito grande do território, das famílias, né, os instrumentos legislativos para garantia dos direitos, né, que instrumentos foram utilizados para garantir os direitos desse grupo, e quais os instrumentos que hoje a gente tem na legislação brasileira para tratar da regularização fundiária das comunidades tradicionais. Né, a gente sabe que existe na Constituição de 88 esse direito, né, mas não existe no arcabouço jurídico brasileiro, não existe um instrumento que a gente consiga aplicar para que essas comunidades sejam regularizadas, né? A exemplo, por exemplo, que a gente tem da questão da regularização fundiária urbana, né? Nós temos uma lei de 2017, que é recente, relativamente recente, que trata especificamente da regularização fundiária urbana, né? Prevendo a possibilidade de uma matrícula imobiliária individual para cada possuidor dos lotes, né? Mas nós temos uma dificuldade muito grande quando a gente que o processo de ocupação de terras no país gerou consequências, né, para a dificuldade que a gente tem hoje de regularizar esse tipo de ocupação, né, de ocupação de terras de forma comum, porque tanto no Código Civil brasileiro, né, tanto nos anteriores quanto esse em vigor, e na Constituição, nas anteriores, né, não nessa, que é de 88, prevê a possibilidade de garantir essas terras, mas não diz como, obviamente, porque é a lei maior, né, teria que ter uma legislação infraconstitucional para delimitar os passos e o caminho, né, para seguir, mas a gente verificou que esse processo de ocupação de terras, que iniciou com o sistema de sesmarias, né, foi muito nocivo para a questão da gente conseguir viabilizar, por meio dos instrumentos legais que nós temos, a garantia dessas terras, tá? Um quarto ponto foi analisado também a questão da interação entre a antropologia e o direito, né? Nós temos alguns instrumentos para garantir terras particulares, não temos instrumento para garantir a terra de uso comum, mas se estudou a possibilidade do estudo antropológico como uma medida fundamental para que isso ocorra. Isso já ocorre no Brasil na questão dos quilombolas, né, e também na questão indígena, onde é obrigatório um laudo, né, antropológico para viabilizar a possibilidade do registro dessas terras. Mas com as comunidades tradicionais isso fica muito solto, né, não existe nenhuma medida jurídica, nenhum texto normativo que identifique o laudo antropológico como sendo uma medida essencial, né? E mesmo para garantir os direitos de comunidades quilombolas e indígenas, o laudo antropológico ainda é uma questão que não é levada, não tem um peso tão grande quando se trata de registro de terras, né? E o que a tese defende é justamente ao contrário, que ele deveria ser o principal argumento e o principal documento
que pode vir a possibilitar o registro dessas terras, e não a ausência de um passo a passo na legislação. Tá? A ideia seria essa. Então, o que é importante considerar quando se trata de regularizar essas terras, né? No caso da comunidade dos areais, muito embora tenha iniciado o processo de expropriação lá em 1970, com esse plano de desenvolvimento econômico que o Estado iniciou, a expropriação da comunidade ela é continuada, né? O plano não deu certo, né? Não foi até o fim naquele período, mas depois disso, as terras que passaram a ser particulares, eram terras públicas, né? Elas passaram a ser particulares, elas foram desapropriadas por um valor muito pequeno, depois elas foram vendidas, terras públicas vendidas mesmo para particulares, grandes empresas, e a gente viu uma cadeia sucessória muito duvidosa com relação à questão dos registros dessas terras, né? Então, essa expropriação, ela foi continuada, ela iniciou em 1970 e ela permanece até hoje. Né? Nós temos várias ações de reintegração de posse para retirar os pescadores dos seus ranchos de pesca, né, na Praia do Porto. Nós temos ações de reintegração de posse da área próxima e da área também do engenho de farinha, né, dos agricultores. Então, é uma sucessão de expropriações, né, que vem ocorrendo. Então, iniciou lá, mas ela ainda continua ocorrendo. Uma segunda coisa que é interessante considerar é que, para que a gente consiga, de fato, efetivar uma regularização fundiária, é necessária uma conjuntura política, social e econômica, né? Não é possível só com o texto da lei, texto frio da lei, a gente conseguir essa regularização de forma simples, né? Se fosse possível, a própria Constituição, que já garante esse direito, seria mais respeitada. E a gente, infelizmente, verifica que, na prática, não funciona assim. Então, a questão política, né, da gestão municipal, estadual e federal, contribuir para isso e reconhecer que essas comunidades têm essa importância, essa relevância econômica, cultural, né, para a região, incorporar isso nessas políticas de planejamento territorial. Questão social, né, a própria sociedade reconhecer a comunidade como um grupo importante, né, no desenvolvimento, inclusive, da região, e a questão econômica, né, que essa comunidade, inclusive, já provou por diversas vezes, seja pelos prêmios que já ganhou, né, pela Feira da Mandioca, que é feita há tantos anos, há mais de 10 anos, né, e que é um sucesso. Infelizmente, esse ano não vai ter, por conta da crise que a gente vive, mas é uma festa bem, bem interessante, que faz com que todo o entorno, né, participe. É uma questão de ter uma relevância econômica muito grande, tanto para a comunidade quanto para a própria região. Um terceiro ponto a considerar é a questão da legitimação de situações de exploração e exclusão. Na pesquisa, nas entrevistas que nós fizemos, nos trabalhos de campo, né, do início ao fim, é possível verificar que existe uma legitimação dessas situações de exploração, né? Algumas pessoas, inclusive, e principalmente, né, da gestão pública das 3 esferas, elas não existe uma sensibilização para essa questão das comunidades tradicionais, né? Como se fosse legítimo que o poder público distribuísse as terras para empresas particulares explorarem economicamente a região, sem considerar a importância cultural e econômica da comunidade, né? Então, essas questões relativas à propriedade particular, né, ou à importância, né, a extrema importância que se dá à propriedade particular, ao registro de terras, né, legitima essa exploração e essa exclusão da comunidade, tá? E, por último, o que a pesquisa conseguiu levantar é que existe a necessidade de uma quebra de um paradigma positivista. O que isso quer dizer? Nós temos hoje, no arcabouço jurídico brasileiro, uma série de instrumentos para regularização fundiária. Muitos deles a gente conhece bem. A adjudicação de posse, uso capião coletivo, reintegração de posse, né? Nós conseguimos, inclusive, nomear esses instrumentos, né?
eles já são há muito tempo conhecidos. Mas eles são relativos à propriedade privada, eles continuam tendo uma importância para a propriedade privada. Quando a gente fala de comunidades tradicionais, infelizmente a gente não tem um instrumento legal para aplicar. Né? E com isso a gente vem perdendo, né? A gente vem permitindo a desterritorialização dessas comunidades e, consequentemente, dos produtos que elas desenvolvem, né? Já há séculos, né? No caso da comunidade dos areais, há mais de um século, e que são muito importantes para a região, importantes para manter a questão cultural. Parece que a conexão da Elisa caiu, né? Vamos aguardar um minutinho. Alô, Elisa? Indo? Sim, agora sim, abriu seu microfone. Bom, Certo. pode continuar. Pelo que a gente está entendendo, então a grande dificuldade da comunidade é conseguir provar a cultura do próprio povo, sendo que ela não está documentada, é isso? É É documentada no. legitimar o uso, no caso da terra, né? Isso, exatamente. Essa é a maior dificuldade, né? Inclusive, o INCRA elaborou, né, por meio, inclusive, do auxílio da Universidade Federal, contratou profissionais capacitados para elaborarem um laudo antropológico que ficou pronto recentemente, e é com esse instrumento, né, que é um documento super importante, que a comunidade está tentando, via administrativa, no INCRA, conseguir o registro das terras, né, conseguir que o INCRA possa desapropriar essas terras para que fique registrado no nome do INCRA, mas que a comunidade possa utilizar. Né? Isso já vem já há muito tempo, esse processo já está aberto há algum tempo, mas enquanto isso ainda está tramitando, a gente tem essas dificuldades relacionadas aos processos que ainda estão tramitando, né? Os processos. Eu estou vendo que tem algumas pessoas fazendo perguntas. Eu não sei se a gente já pode responder ou como é que vocês vão.
Elisa, você Então, pode terminar a sua fala, tá? Que eu estou anotando aqui as perguntas na ordem, até inclusive já deixo aberto aqui para quem quiser fazer perguntas, que coloque no chat. E no final da fala da Elisa, eu vou abrir na sequência as perguntas que estão sendo feitas, ok? certo. Mas a questão principal, eu acho que com a pesquisa, a gente conseguiu levantar, foi a questão da necessidade da quebra de um paradigma, né? Da gente não pensar a possibilidade de salvaguardar uma terra só por meio de um registro imobiliário, por meio de uma matrícula imobiliária, né? É necessário quebrar esse paradigma de que é obrigatório ter uma matrícula imobiliária em nome da comunidade para que essas terras sejam salvaguardadas, né? Existe um laudo antropológico que foi elaborado com todas as provas cabais de que a comunidade já está lá muito antes, inclusive do próprio município de Imbituba existir, né? Esse laudo comprova, inclusive, a importância econômica da comunidade, a importância dos seus produtos, né, para a região, a importância cultural deles, e tem as provas de que eles já habitavam aquela região, né, muito antes desses projetos de desenvolvimento econômico. Então, isso bastaria, né, para que a Constituição Federal fosse de fato respeitada, porque lá existe, né, a garantia de que as comunidades tradicionais devem ser respeitadas. Né? Então, a gente tem dificuldade na ausência de um instrumento legislativo específico, mas nessa ausência, mesmo assim, a gente tem outras provas, né? E aí que a antropologia entra junto com o direito, nessa interação que eu julgo que é super importante, para que isso seja de fato visto, né? Para que a antropologia seja considerada tão importante quanto as questões de instrumentalização jurídica para salvaguardar as comunidades tradicionais do Brasil, em especial a comunidade dos areais, né? Muito bem, então, muito obrigado. Eu vou passar agora. Tem uma pergunta ali no chat. A Claudete está perguntando para você, Elisa, como é que esse laudo vai conseguir fazer recuperar as terras que foram vendidas pela Codisc? O laudo, na verdade, o laudo antropológico é um documento que resgata tudo aquilo que a comunidade tem para comprovar que utiliza as terras de forma comum e que está ali há muitos anos, né? Não é um documento necessariamente para resgatar todas as terras, né, que foram vendidas, que foram desapropriadas, que foram, digamos assim, surrupiadas da comunidade, né? O laudo, ele comprova essa ocupação, mas ele não necessariamente vai ser, embora ele tenha presente, né, todas as terras que já foram ocupadas, ele não necessariamente vai, a regularização não vai se dar em toda a área, muito provavelmente, né, mas numa área que vai ser menor do que a comunidade ocupava há muitos anos, né, mas que vai ser suficiente para que ela ainda permaneça, para que ela consiga reproduzir, né, os seus afazeres, né, de tantos anos, tá? E provavelmente não vai ser a mesma metragem que era quando a comunidade iniciou, né? Provavelmente vai ser uma metragem menor, até porque a ideia é que o INCRA desaproprie, né? Então, pode ser que algumas áreas que eram da CODIS que entrem nesse, nessa poligonal, mas a gente não pode garantir que todas elas entrarão, né? Muito bem. Bom, então, pelo visto, o que que a gente tem aí? Essa disputa de um lado, a comunidade tradicional, e do outro lado, Elisa, eu gostaria de te perguntar, no seu trabalho, o que que você enxergou, qual que seria a maior pressão que essa comunidade tá passando, né? No caso, porque a região ali é uma região muito valorizada, né? Por estar próxima ao litoral, por estar próxima da BR-101. Então, eu gostaria que Isso. você falasse um pouco como é que tá, da onde é que vem essa pressão, né, que está recebendo a comunidade, que eu enxergo a comunidade como um elo mais fraco, né, por não ter
não ter, de repente, força para lidar, ou acesso às ferramentas, ou mais pessoas como você que está trabalhando em cima disso aí para lidar, né, para defender essa cultura. Como é que está sendo feita essa pressão? De que lado que está vindo isso aí, Elisa? Nós temos, nós, porque eu também me sinto parte, né? Mas nós temos a questão das terras dos agricultores, né? Das terras agricultáveis. Existia, eu digo existia porque a ação já findou, uma reintegração de posse que pegava a área do engenho de farinha. E aí, essa ação, na verdade, o juiz solicitou, intimou a empresa que entrou com a reintegração de posse a apresentar os comprovantes de que era realmente proprietária da área, né? E ela não conseguiu comprovar nada. A cadeia sucessória das terras ali é muito confusa, né? Então a ação morreu por hora, né? Mas nós temos outras ações, aí são inúmeras ações, eu não sei nem precisar quais são, mas no último levantamento que eu fiz eram 26 ou 27 ações, que é o lado mais fraco, que é uma pressão que vem da empresa que administrava o porto, que entrou estrategicamente, né, contra cada um dos pescadores que tem rancho de pesca ali na Praia do Porto, né? E isso foi uma situação bem complicada, está sendo uma situação bem complicada, porque as ações, eles entraram de forma individual, né? E aí alguns pescadores conseguiram auxílio de advogados, outros não conseguiram, outros receberam as citações, não sabiam nem do que se tratava, e algumas dessas ações foram perdidas. Alguns pescadores estão, inclusive, com dias contados para derrubar o seu rancho. E eu acho que hoje o que está mais complicado com relação à comunidade é a questão realmente dos pescadores na Praia do Porto, né? Eu participei de uma reunião, só para vocês terem uma ideia, na SPU, em 2018, onde a comunidade foi chamada para que a SPU mediasse ali o conflito entre porto e comunidade, né? No sentido de fazer com que a comunidade aceitasse que era melhor derrubar os ranchos e construir alguns ranchos coletivos, né? Porque o porto precisava da área para trabalhar e em nome do desenvolvimento da região, enfim, uma série de solicitações, né, com relação à questão do desenvolvimento portuário. E a gente não conseguiu observar na esfera federal uma preocupação com a questão da pesca artesanal, né? Então, a SPU não é, né, a Superintendência do Patrimônio da União, a Secretaria do Patrimônio da União não é o órgão responsável por dizer o que é um pescador artesanal, né? A pesca artesanal ela tem uma série de características, né? E não basta ter uma carteirinha de pescador para ser considerado um pescador artesanal. Então, não é a SPU que determina o que é a pesca artesanal e não é a SPU que pode determinar aonde vai e aonde começa o território tradicional. Então, quando se trata de comunidade tradicional, a gente está falando de um conjunto, né, de um território ocupado, de um saber fazer, de um modus operandi tradicional, né? A gente não está falando de qualquer tipo de pesca, de qualquer tipo de comunidade, a gente está falando de uma comunidade que tem características específicas, né, que precisam ser respeitadas. Então, nós temos os ataques relativos à questão da terra, nós temos os ataques relativos à questão da exploração da área dos terrenos de marinha, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir levar essas manifestações e essas necessidades aos poderes públicos, né? Porque, sim, a comunidade tem uma representação forte, né? A Marlene é uma delas, mas é uma comunidade que tem 3 esferas, né? Do extrativismo, da pesca e da agricultura. Então, a salvaguarda dessa comunidade, ela passa pelas 3 esferas de poder, né? Então, eu acho que essa é uma das 3 dificuldades, né? A questão do registro das terras, a questão do uso da área de marinha e a questão da representatividade da comunidade
perante os órgãos públicos. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim, então, pelo jeito, em prol de um desenvolvimento, né, que é estipulado de uma forma centralizada, está se suprimindo a cultura de um povo, do mesmo povo de onde sai essa ideia de desenvolvimento, como se a cultura não servisse de base para o desenvolvimento futuro, né? Exato. Enfim. Bom, tem mais duas perguntas aqui, Elisa. A Uhum. Juliane, que é nossa professora de patrimônio, ela está perguntando: você sabe dizer como está o processo de patrimônio das dunas da Ribanceira, pois são dunas que estão próximas à comunidade? Olha, até onde a gente conseguiu levantar, não existe nenhum fato novo, né? O tempo que a gente acompanhou toda a movimentação da luta da comunidade em todas as esferas, né? Para conseguir o registro da terra, para conseguir a possibilidade de uso da terra, para conseguir a questão da ocupação das terras de marinha, todos os procedimentos administrativos acompanhados, nenhum teve um desfecho final favorável, né? Até onde eu sei, está tudo tramitando ainda com muita lentidão. Né? Esse das dunas, da última vez que eu tive notícia, estava parado. Né? Agora, com a pandemia, com a questão da crise, eu acho que não teve nenhuma movimentação significativa, pelo menos nos últimos 4 meses. Ok. Temos mais uma pergunta da nossa colega Alice. A Alice gostaria de saber referente à criação de uma RDS na região. Se a criação da RDS já não seria uma boa ferramenta para garantir né, essa continuidade desse trabalho da comunidade. Uhum. Existe, é uma possibilidade, sim, e esse procedimento já foi protocolado, né, e a gente acompanha administrativamente o fim dele, mas já foi protocolado, já fazem, se eu não me engano, uns 4 ou 5 anos que houve o protocolo para tentar criar a reserva, né? Vamos ver agora com o laudo recentemente, né? Alô, Elisa? Eu não sei se para todo mundo cortou, mas cortou, né? Você Voltou? podia repetir, assim, cortou o finalzinho da sua fala, que você ia dizer que o que que você espera que se aconteça com o laudo, né? O que que pode acontecer depois com relação ao O RDS? laudo, o laudo agora, como ele ficou pronto recentemente, foi aprovado recentemente pelo INCRA, né? A ideia é que ele seja protocolado em todos esses procedimentos administrativos, para que ele seja mais um instrumento, né, de força para que a comunidade seja reconhecida, inclusive no procedimento da reserva também. Ok, muito obrigado então pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Eu não estou vendo se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, fica aberto. Senão eu passo a palavra para Gisele, que vai falar um pouco mais também sobre uns trabalhos na região. A Lana, quer Eu falar alguma gostaria coisa? de, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu estava escrevendo aqui, mas eu acho que eu ia demorar mais escrevendo do que se eu falasse. Nessa questão da demarcação de territórios tradicionais, né? A gente sabe que, por exemplo, quilombolas indígenas, como foi colocado pela Elisa, já tem todo um arcabouço jurídico ali, um procedimento administrativo para a realização dessas demarcações, titulações, e ainda assim ocorre muita resistência, né? Eu vejo assim que a comunidade da Acorde está resistindo bravamente nesse processo aí, né? E a gente sabe que tem esse processo de requisição aí de uma RDS, uma Reserva do Desenvolvimento Sustentável, mas tem algumas experiências no Brasil também de demarcação de territórios tradicionais a partir de instrumentos jurídicos estaduais, municipais, como, por exemplo, as comunidades de fundo de pasto na Bahia, né? Os pescadores artesanais também estão se mobilizando aí a nível nacional para a demarcação de territórios pesqueiros, aí algumas comunidades pleiteiam a demarcação através das RESECs, que daí, assim como as RDS são unidades de conservação, né, então passam pela agenda ambiental aí, né, e
Queria perguntar para a Elisa se tu acha que se existe alguma movimentação em termos no âmbito estadual, municipal, para garantir essa demarcação desse território, e qual que seria um caminho possível, assim, no âmbito mais regional e local? Uhum. No âmbito estadual, não, né? Nós não temos nenhuma movimentação nesse sentido, mas no âmbito municipal, sim. Né? Agora a gente criou uma minuta de lei de reconhecimento da comunidade. Ela não define a poligonal, né, das terras, mas ela reconhece a comunidade e o seu território tradicional, né, baseada no próprio laudo antropológico. E essa minuta, inclusive, vai ser apresentada pelo prefeito à Câmara. A gente aguarda que seja em breve, né? E é um primeiro passo para reconhecimento da comunidade. Depois, o instrumento que vai ser utilizado para registrar essas terras, né? Aí a gente vai verificar depois como é que vai ficar. Até porque precisa de um levantamento topográfico minucioso, né? De uma série de levantamentos que são que precisam ser realizados, mas o primeiro passo, né, em âmbito municipal, seria a lei de reconhecimento, que já está pronta a minuta, vamos ver se a Câmara aprova, mas em âmbito estadual, nada, nenhuma movimentação nesse sentido. E dentro disso também, é uma dúvida que eu também estava com ela, no caso, a comunidade, assim, ela pretende uma demarcação coletiva do território, ou seriam através de parcelas individualizadas, né? E se esse território é coletivo, eu acho que também cabe essa questão, né, que a dimensão da resistência, ela se amplifica aí, porque quando tu demarca um território coletivo, tu também, de certa forma, retira esse território do mercado de terras, né? Eu acho que essa é uma questão bem pertinente, assim, de diferenciar, que eu acho que está dentro dessa quebra desse paradigma positivista que tu colocou ali como das inflexões principais do teu trabalho, né? Uhum. Então, só esclarecer para a gente se essa demarcação seria um território coletivo e o que significaria isso, né, em termos jurídicos e de sucessão também, né? Sim, a ideia da comunidade é que tenha um registro coletivo da terra, até porque eles são agricultores itinerantes, né? Então, o registro individual da terra nem faria sentido no caso dessa comunidade, porque como eles são itinerantes, então eles plantam num local, daqui a pouco eles tiram, deixam a terra, né, respirar, depois eles plantam em outro. Então, entre eles têm uma demarcação, entre eles, né? Mas quando a terra de um tá ocupada, né, eles plantam na terra de outro, então teria que ser um registro comunitário, né? É uma terra de uso comum. Então, várias coisas já foram pensadas, né? Registrar em nome da associação, ou o INCRA mesmo, né? Na esfera federal está tramitando um procedimento, né? Para regularização, que aí seria a desapropriação das terras pelo INCRA, né? Então, as terras seriam do INCRA, possibilitando esse uso comum. E a outra vertente seria o registro de terras em nome da comunidade, o que, ao meu ver, não seria, teria que estudar bem a fundo, né, como é que seria a questão do uso, e se a comunidade um dia deixar de existir, para quem que fica essas terras, né? Eu, particularmente, acredito que seria interessante que o próprio município desapropriasse, né? Que essas terras fossem fossem do próprio município, porque é o gestor do território, né? É quem pensa o planejamento territorial. Então, talvez essas terras ficando em nome do município, tendo, né, uma legislação específica de tratamento dessas terras, de uso dessas terras, né, para garantir a questão da continuidade da comunidade, talvez fosse mais interessante. Mas agora a comunidade trabalha, a proposta número 1 é a desapropriação realmente pelo INCRA, tá? A área de uso comum. Alana, não sei se você quer fazer mais alguma pergunta, se ela contemplou a tua
a tua dúvida. Contemplou, muito obrigada. Muito bem, então. Bom, então a advogada Elisa deu para nós um panorama da situação da regulamentação fundiária na região, né? E muito obrigado mais uma vez, Elisa. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem. Eu acredito que se alguém quiser fazer mais alguma pergunta até o fim da nossa transmissão, eu vou deixar aberto o chat aqui. E eu gostaria de passar agora a palavra para a Gisele, né, depois do panorama que a Elisa nos deu. A Gisele vai falar um pouco para nós sobre os trabalhos que estão sendo feitos, né, vai falar um pouco do movimento Slow Food. Então a Gisele, ela é formada em técnica em meio ambiente pelo IFSC, pelo nosso IFSC, e licenciada em educação do campo. Atuou como educadora ambiental pela ONG Estrelas do Mar, como educadora na rede catarinense dos engenhos de farinha, pela ONG Cepagro, onde atua até o momento, e como facilitadora pelo movimento Slow Food na região sul do Brasil. Também desenvolveu atividades no projeto em parceria com o extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário, em parceria com a UFSC e a Associação Slow Food do Brasil, realizando ações no sul do Brasil, como o curso de ecogastronomia para jovens rurais e fomentando o desenvolvimento do programa Fortaleza Slow Food. Portanto, boa noite, Gisele. Seja bem-vinda e eu passo a palavra para você. Boa noite, André. Boa noite, Elisa. Muito boa sua fala. E, nossa, por onde começar, né? Porque o tema é biodiversidade. A gente ouve a fala da Elisa e a gente vê esse contraponto da biodiversidade, ele faz esse contraponto com o que é pensando no campo rural, né? No campo rural da monocultura, mas a gente transfere isso para o meio urbano, a gente também vê essa opção de desenvolvimento territorial avassaladora, né? Também com os portos, com exploração imobiliária, especulação imobiliária. A gente vê isso nos mares também, né? A questão da exploração do pescado. Então, quando a gente fala da biodiversidade, eu acho que ela é um contraponto a tudo isso, assim. E eu vou falar um pouco, assim, trazendo um pouco na perspectiva do slow, né? Do slow food. Então, quando a gente fala da questão da biodiversidade, o slow food, ele traz muito essa questão da importância do trabalho em rede, como uma forma da gente estar dando... Não gosto dessa expressão, mas é que me veio aqui, dando uma luz, um farol, ou acendendo uma vela, né? Para todas as comunidades, né? Onde que está a biodiversidade no nosso território? Onde que está a biodiversidade em Garopaba, em Imbituba? Quem são os guardiões dessa biodiversidade, né? E o Slow, ele trabalha muito nessa perspectiva de entender, dentro do... que é um movimento mundial, um movimento internacional, entender onde está essa biodiversidade dentro de cada território e quem são os guardiões, né, por manter vivo essa diversidade. Então, o Slow, ele tem muito esse trabalho focando nesses alimentos, né, nessas técnicas de produção, e principalmente nesse desenvolvimento do trabalho em rede, né? Então, quando a gente está falando aí na região, a gente está falando em Garopaba, a gente está falando em Imbituba, a gente está falando de redes que o Slow, de alguma forma, está entrelaçado, né? Ele está dialogando com esses espaços, com esses lugares, né? Então, a gente tem... Eu ia compartilhar aqui a tela, mas eu acho que eu vou me embananar toda aqui, porque eu sempre me embanano nesses negócios. Depois eu passo o link para vocês. Mas, por exemplo, um dos nós da rede que a gente tem são as comunidades Slow Food.
Aí no território, a gente tem presente a comunidade Slow Food da Bijajica, eu acredito que vocês conheçam, e quem não conhece deva conhecer, porque é uma delícia. A gente tem a comunidade do alimento do butiá, a gente tem a comunidade do alimento da farinha polvilhada. Então, são 3 comunidades diferentes, são 3 alimentos que dialogam, né? A gente tem Laguna também, agora eu não me lembro qual que é o nome da comunidade, eu acho que é só um convívio que tem lá, mas que está trabalhando muito com a questão dos pescados. Então, essas comunidades, quando a gente está falando aqui do nosso território, né? Mas aí a gente conecta essa realidade com um monte de realidade parecida. E isso que é o barato do Slow, né? Que você, por exemplo, da experiência que teve da comunidade do Butiá, quando ele conhece a comunidade do Licuri na Bahia e se identifica e fala, nossa, mas a gente é parecido, né? O território é diferente, vocês estão no semiárido, a gente está ali na Mata Atlântica, região costeira, mas a gente trabalha com um alimento que é parecido, que tem os mesmos problemas na questão do beneficiamento, de escoamento de produção. Então, e daí nisso você vai conectando com outras comunidades mundiais que também trabalham com palmeiras, que também podem sofrer as mesmas pressões que essas comunidades locais sofrem, né? Então, eu vejo muito essa importância do trabalho do Slow, que é esse trabalho em rede, né? Quando a gente está falando da questão que a Elisa trouxe muito bem, que essa questão, né? Essa questão da jurídica, da terra, né? Então, a gente está aqui em 2020, né? Com todas essas dificuldades, né? Que já são históricas, então não são dificuldades que começaram agora, né, da questão fundiária, da questão da exploração imobiliária e tudo, não são questões recentes, são questões antigas, só que bate na gente muito mais forte nesse momento, né, que a gente tem esse desmantelamento de políticas ambientais, né, a gente não tem um ministro do meio ambiente, né, a gente não tem ninguém que olhe por nós a não ser nós mesmos, né, então essa importância dessa rede e desse fortalecimento local, né? Então, o Slow, ele traz muito isso também. O que está perto, o que está local. Porque é isso que ancora a gente, né? Então, nesse momento de pandemia, o que a gente está vendo que a questão da centralidade do alimento, ela é imprescindível. Você pensar uma gestão de território pensando na questão do alimento, né? E não só qualquer alimento, um alimento que seja um bom alimento, um alimento limpo, e que seja justo, né, em toda a sua cadeia produtiva. Então, a pandemia ela veio mostrar muito isso, e como essas iniciativas assim de abastecimento através de cestas e células de consumo, CSAs, como elas pipocaram, né? Então, essa importância do local, da gente estar olhando para o local e estar valorizando esse local. Né? Eu tá comprando uma farinha de mandioca dos areais da Ribanceira e dos engenhos de farinha, ao invés de eu ir no mercado ali e pagar R$4 numa farinha que pode ser uma farinha boa, mas onde que a gente está colocando o nosso dinheiro, né? Quando a gente bota esse dinheiro, investe esse dinheiro em alimentação, o que a gente está apoiando nisso daí, né? Então, essa gestão territorial que chega até a ser um pouco anarquista nesse sentido, que você extrapola um pouco a questão do Estado, porque eu estou indo comprar uma farinha no engenho e realmente eu não estou preocupada se aquilo tem certificado da Anvisa ou não, né? Eu tenho consciência do processo que né? E eu tenho consciência da importância que é de estar consumindo ali, né? Que é você estar apoiando essa resistência. Então, eu vejo que o Slow, ele atravessa muito isso, assim, né? Ele é muito amplo, ele é muito diverso, ele trabalha com cozinheiros, né? Com ativistas, com educadores, com agricultoras e agricultores, pescadores, é um universo, né, acadêmicos, jovens. Então, falar do Slow sempre a gente se perde porque é 1000 coisas. E eu tenho muita dificuldade de falar sozinho olhando para o computador, confesso. Eu gosto muito de uma conversa olho no olho, vocês perguntando e a gente construindo conhecimento junto. Então, assim, eu
se vocês tiverem dúvidas, se vocês querem que eu fale mais coisa, vocês vão me provocando e eu vou falando. Porque eu tenho muita dificuldade de ficar falando sozinha, gente, confesso. Então, Gisele, deixa eu ver se eu estou entendendo ou se meu raciocínio está certo enquanto aluno, né? O movimento Slow Food, ele ajuda a fortalecer a cultura da região e é mais uma ferramenta para ser usada a favor da comunidade contra esse processo que está acontecendo que a Elisa apresentou para nós. Sim, ele é mais, eu vejo o Slow Food, o nome gringo sempre assusta a gente, né? Eu sempre brinco com isso, né? Mas ele é mais um instrumento e mais uma ferramenta de luta que a gente tem que se soma, né? Então, quando a gente leva a história da Marlene para a Itália, para ela contar na Itália, a gente está dando visibilidade, né? Quando a gente, por exemplo, quando a gente tem pessoas dentro do Slow que atuam, que ocupam cadeiras, né, da sociedade civil organizada, como os CONSEAs, como os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional, que estão ali também levando essas comunidades, também é uma força. A Aliança pela Alimentação Saudável também é uma força. Então, eu vejo o Slow como mais um aliado dentro desse outro desenvolvimento que a gente luta nesse campo brasileiro, com a pauta da agroecologia, né? Porque a agroecologia ela também é bem holística nesse sentido, né? Então, o Slow ele soma esses esforços. Tanto é que a história, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a história do início da rede catarinense dos engenhos, ela se deu por uma provocação do Slow Food, que a gente recebeu uma visita que antigamente o formato de organização do Slow no Brasil ele era diferente. Hoje a gente tem uma associação que nos dá uma representatividade maior, né, para a gente levar nossas pautas nacionais para o movimento internacional. Então, isso ajuda a gente a se organizar melhor. Mas antigamente vinha uma representante do Slow Food, que era uma representante, imagina, eu estou aqui representando, eu falo representando em tese, né, porque eu estou longe disso, mas Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Imagina que antigamente era uma pessoa para o território, para a América Latina, né? Então, essa pessoa veio aqui, olhou para os engenhos de farinha e falou, meu, como assim? Que coisa maravilhosa, isso tem tudo a ver com Slow Food. E o pessoal na época falou, o que? Slow Food? O que é isso? E daí foi apresentado para a gente, não, gente, vocês podem se organizar, vamos criar uma comunidade Slow Food do alimento dos engenhos de farinha, porque tem tudo a ver, as técnicas de produção, a qualidade da farinha, todos os saberes associados a isso. Então, o movimento da Rede Catarinense dos Engenhos de Farinha, que existe há mais de 10 anos, ele nasceu aí, né? Essa organização dessa rede dos engenhos. Então, ela nasceu com uma cutucada do Slow, falando, olha só, aqui tem potência, né? Então, e isso no território nacional inteiro, de vários alimentos que perdidos ali, que a gente, né? Outra coisa que eu tô super pilhada é com as atafonas que faziam as farinhas de milho, que é outra técnica que está se perdendo, né? E se perdendo junto as variedades de milho. Então, você dá uma provocada, né? Os méis de abelha nativa, né? Então, tudo você vai cutucando, você vai pegando pessoas que atuam ali, agricultores, extensionistas, educadores, e vamos criando uma amálgama nisso daí para dizer ao mundo que esse alimento existe, que ele está aqui, que ele está precisando ser fortalecido, né? Então, ele dá muito esse cutucão inicial e se soma a outras organizações que há muitos anos já vêm desenvolvendo trabalhos, como o Pinhão, por exemplo, né? Que anos e anos que eles estão ali desenvolvendo trabalhos, Instituto Vianney e outras organizações, e o Slow Food vem a somar esse movimento, né? Para a gente falar da importância dessa diversidade que existem, né, nos campos de cima da serra. Os biólogos vão me matar, não lembro direito qual que é o araucária, das matas de araucária, né? Então é isso, e tudo que tem associado, a erva mate, a goiaba serrana, e tudo que dá para você, né, o porco moura. Então, eu acho super divertido, que é quase um trabalho de escavação, detetive, assim, você vai, tipo, ouve uma técnica de feitio de um alimento, fala, caraca, mas o que é isso? Minha avó fazia. Não, vamos entender como que tua avó fazia, vamos resgatar isso daí, né? E nisso a gente está falando de segurança alimentar, né?
Então, sabe, né, 2020, aqui, essa é a pauta, para mim, principal, questão de segurança alimentar, né? Então, a gente está falando de segurança alimentar dessas famílias do mar e da terra e dos rios, né? Então, se quiserem fazer mais perguntas. Sim, Gisele, tem uma pergunta da nossa professora Juliane. Em relação ao turismo, você falou sobre... A Júlia! Isso. Então, a Júlia, já que estamos íntimos, a Júlia está perguntando aqui em relação ao turismo responsável nessas áreas, né? Nessas comunidades. Porque... Ô, Júlia, não sei se você quer perguntar diretamente, ou eu posso transcrever a pergunta por você. Olá, boa noite. E aí, Gisele, tudo bem? Tudo bem? Tudo, que bom te ver! Sim, também, bom te ver, né? Bastante tempo afastadas aí das lutas, né? Lutas boas também, né? Sim! Então, Gisele, que eu queria que você abordasse um pouquinho sobre o turismo, né? Sim, então, como que a gente pode sim. pensar no turismo Mas seguimos responsável, juntos. né? Nessas comunidades tradicionais, né? Visto que, por exemplo, a gente sabe que nota fiscal é uma das coisas que exigem, né? Nas questões, inclusive, de agência, ou mesmo quando a gente faz um almoço, né? É preciso que eles emitam notas fiscais e muitas vezes isso é um impeditivo, né? Ou mesmo a Anvisa, como você bem colocava antes, né? Que acabam trazendo mais barreiras do que necessariamente um desenvolvimento territorial, né? Então, como que a gente pode estar pensando nisso, assim, né? Numa forma para organizar um turismo sustentável, um turismo responsável, né? Que possa desenvolver essas comunidades. Júlia, deu uma travada, vocês estão me ouvindo? Sim. O pessoal ouviu a minha questão? Sim. Sim, Júlia, nós ouvimos, não sei se a Gisele compreendeu a questão. Sim, Júlia, então, eu vou falar um pouco, deu uma travadinha, mas como você escreveu a pergunta ali, vocês estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Eu te escuto. Sim, estamos te ouvindo. Sim, sim. Então, beleza. Aqui na fala da Júlia deu uma travadinha. Então, Júlia, eu vou falar dentro dessa perspectiva do slow. Ok, claro. Mas eu acredito que eu consigo. Tá, então eu acredito que eu posso responder, então. Deixa eu conferir aqui. Acredito que tenha dado um probleminha com a nossa convidada. Vamos guardar um minutinho para ela retornar. Oi, gente. Oi, Gisele. Voltamos. Então tá. Tudo certo? Tudo tá. certo. Depois, as pessoas... Eu tinha visto as perguntas no chat. Como eu caí, as perguntas caíram. Se vocês quiserem repetir ali, aí eu acompanho pelo chat, tá? Ô, Júlia, então, eu estava falando sobre a questão de como funciona a rede para entender essa questão do turismo, né? Então, por exemplo, dentro do movimento, a gente tem os nós da rede, que a gente chama que são as comunidades slow food do alimento, que é essa que eu falei, por exemplo, da Bijajica, do Butiá,
e os convívios, que hoje também são comunidades do alimento. E a gente tem dentro do movimento as comunidades que aderem a programas específicos. Então, por exemplo, dentro do Slow Food, a gente tem alguns programas. Um deles é a Arca do Gosto, que a gente faz essa analogia com a Arca de Noé, que é o quê? Colocar dentro dessa arca todos esses alimentos que correm risco de desaparecimento de alguma forma. Então, biju, bijajica, butiá, o queijo colonial de leite cru, enfim, milhões de possibilidades de alimentos que estão nessa arca. Então, esse é um programa. O outro programa se chama Fortaleza. O programa Fortaleza, ele é um programa que as comunidades aderem, que você segue um protocolo de produção, que é um acordo coletivo das pessoas que produzem esse alimento, que tem esse objetivo de salvaguardar esse alimento e essa técnica. Também existe de paisagens. Então, por exemplo, no caso específico, quando você pergunta da Anvisa, a gente tem a Fortaleza, Slow Food dos engenhos de farinha polvilhada do litoral catarinense. Então, são pessoas que assinaram um protocolo de produção, que se comprometem dentro da possibilidade de se adaptarem às leis da Anvisa, de garantirem um alimento com qualidade, um alimento com segurança alimentar, que na linguagem dos nutricionistas, segurança alimentar é a questão da toquinha, das coisas higienizadas. Então, assim, esse protocolo, ele tenta garantir isso daí, certo? Para uma comercialização. Então, o programa das fortalezas, ele visa a questão muito da organização, desse arranjo dessa cadeia produtiva em torno desse alimento, para a gente poder falar em comercialização, tá? Para não qualquer mercado, para mercados que estejam sensíveis a essa causa. Por que eu digo não qualquer mercado? Porque, por exemplo, no caso dos engenhos de farinha, a gente não endossa o que está previsto na Anvisa, nas leis da vigilância sanitária. Porque se a gente endossasse, não seria mais uma fortaleza, não seria mais um engenho de farinha tradicional, seria uma pequena agroindústria com lajotas, teto alto, tudo branco, asséptico, nada de madeira. E não é isso que a gente quer, e não é isso que a comunidade quer. A comunidade quer continuar sendo engenho de farinha. Mas como que eu posso vender, né, essa farinha? Bom, existem mercados que são sensíveis a isso. Então, esse é um caminho. O outro caminho é o que a gente faz, que a gente tenta fazer esse diálogo com esses órgãos de inspeção. Da mesma forma que aconteceu com o queijo colonial de leite cru, que a gente teve aprovação no estado, né, que hoje está permitida a comercialização do leite cru, que antes era proibido, somente pasteurizado, que o leite cru é uma técnica tradicional, que é não ferver o leite, não pasteurizar o leite. Hoje você consegue fazer isso. Há críticas em relação a essa lei, porque ela enquadra também mesmo aquele agricultor que fazia no sótão da sua casa, aquele queijinho, de estar se adequando às leis. Mas se buscou um diálogo com a Anvisa. Isso quem puxou foi uma integrante do Slow Food, a Michele Carvalho, que buscou muito esse diálogo aqui no estado. Em como a gente pode fazer para adaptar a lei, para não. A mesma lei que vale para uma agroindústria não pode valer para uma família, né? Então, assim, essa é uma lei que o Slow, junto com outras organizações, vem travando há muitos anos, né? E não é só em caso dos engenhos, são zilhões de casos que a gente pode citar aqui ao longo do território brasileiro. Os MEIs de abelha nativa, por exemplo, não são considerados MEIs, né, pela vigilância. Então, por isso que a gente fala que é uma anarquia. Por quê? Porque a gente é um clandestino genuíno, a gente vai quebrando as coisas ali e a gente vai consumindo e vai fazendo acontecer. Então, a gente fortalece aquilo localmente. A gente sabe que não tem registro da Anvisa, mas eu confio, eles têm um protocolo de produção. E, ao mesmo tempo, o Slow, em outras instâncias, tenta fazer esse diálogo e tecer esse movimento para que não que a gente adapte as leis, não, que haja uma lei que olhe para esse cenário que a gente tem hoje da agricultura familiar, né?
Então, essas são duas frentes que o Slow faz em relação aos impeditivos da Anvisa. Em relação ao turismo, então eu estava falando da rede, que ela tem os nós, que elas se organizam em comunidades do alimento, né? Que vocês aí podem, tipo, dar na telha, vamos formar uma comunidade do alimento de Garopaba, que a gente vai agora, a gente vai buscar entender onde está a nossa biodiversidade local, onde estão nossos produtores locais, vamos unir a universidade, os professores, os agricultores, e vamos começar a pautar isso aqui na região. Ela é automática, basta ter vontade, é ativismo, né? Então, comunidade do alimento é uma coisa muito simples, basta ter pessoas juntos querendo a mesma coisa, né? Ou diversas coisas, mas que tenham a ver com a questão da promoção do alimento bom, limpo e justo. Daí eu falei da questão do programa da Arca do Gosto, que daí já são programas que as comunidades aderem. Então, o programa da Arca do Gosto, a gente tem o programa das fortalezas, o programa da Aliança dos Cozinheiros, que são os cozinheiros em aliança para consumir desses produtores, né? E a gente tem o programa Slow Travel, que é um programa que no Brasil a gente está começando a engatinhar, né? Então, o Slow Food, ele entendeu, né, que a questão do turismo, ele é super aliado, né, quando a gente fala em desenvolvimento territorial sustentável, é um super aliado. Quando a gente fala de proteção da nossa biodiversidade, é um aliado, né? Ele não vai trazer a renda, o total da renda daquela família, mas ela vai trazer visibilidade para o trabalho que ela faz, e vai trazer a renda, vai trazer a inclusão das mulheres nesse trabalho, que também é muito importante. Quando a gente fala de turismo, eu vejo a questão do gênero muito forte, né? Uma questão de outra renda para essas mulheres. Então, a gente tem esse programa. E dentro desse programa, recentemente, o Slow Food fez uma parceria com o Airbnb, que é inserir na plataforma Airbnb, tem lá a parte do turismo de experiência Slow Food. Então, a gente iniciou incluindo algumas iniciativas dentro dessa plataforma. E a minha vontade, né, vamos unir forças, Júlia, pessoal do turismo, gestão ambiental, para que a gente possa incluir muita coisa e bombar aquela plataforma do Airbnb. Apesar que a gente não sabe que cenário é esse que a gente vai ter para o ano que vem, no turismo, vamos ter que repensar tudo isso, né? Mas que é uma ferramenta que está disponível. Então, todas as ferramentas que eu disse para vocês estão disponíveis, né? Comunidade do alimento, os cozinheiros, Arca do Gosto, apoiar as fortalezas. Então, tudo isso aí está dentro do nosso... Clau? Nem eu sei muito bem do Slow Travel, Clau. Então, por exemplo, do Slow Travel, a gente tem uma cartilha que ela está em inglês e espanhol, ela não tem em português. Então, se alguém puder traduzir essa cartilha, seria ótimo, porque eu não dei conta. Então, são todas construções que em rede a gente faz, né? Slow, mas a gente vamos caminhando, né? Então, eu não sei se eu respondi todas as perguntas. Pessoal. Bom, eu vou Tinha outras deixar... ali que eu perdi quando eu caí. Sim, Gisele, eu vou te passar elas agora. Pois tem uma pergunta da nossa professora Fabiana Agapito. Eu não sei se você conhece também. A Fabiana está perguntando aqui... Gente... Sim. Bom, Gisele... A Fabiana... Ela está perguntando aqui, até você já respondeu uma parte da pergunta dela. Ela quer saber em relação ao não conheço. Gente, eu não sei se eu vou cair, porque como a bateria do meu computador está... Tá, pelo que eu estou entendendo, Gisele, só um minutinho, André. Se caso eu cair aqui, eu já volto, porque a minha bateria está acabando e aqui onde eu estou, eu não tenho tomada. A bateria foi rapidinho. Mas pode fazer a pergunta. Tá, ok. Pelo que eu estou entendendo, está tendo um delay entre a nossa fala e a sua fala, né? Mas, enfim, vamos... A Fabiana, ela está perguntando aqui em relação ao empreendedorismo,
Até você respondeu um pouco da pergunta dela, da dificuldade de se fazer empreendedorismo dentro, hoje, pelas pessoas de dentro do movimento Slow Food, né? Uma das partes você já abordou aí, que seria atender as condicionantes da Anvisa. O que que você enxerga de mais dificuldade dentro desse movimento para poder transformar isso em negócio? Oi, voltei de novo. André, Oi, Gisele, desculpa, você pode Não, repetir tudo a bem. pergunta para mim? Claro, claro. A Fabiana de Agapito, a nossa professora de empreendedorismo, ela está querendo saber, ela está perguntando aqui, em relação ao empreendedorismo dentro do movimento Slow Food. Ela quer saber quais são as dificuldades para transformar as atividades em negócio, né? Uma parte você já falou que é atender os requisitos da Anvisa. O que que você enxerga de mais dificuldade Uhum. ali? E eu já vou emendar uma outra pergunta, que seria sobre a pesca artesanal. A pesca artesanal, que tipo de trabalho está sendo feito dentro do Slow Food? Se você tem algum conhecimento para passar para nós sobre a pesca artesanal também. Tá bem. Ah, Fabiana, se eu não te conheço, eu gostaria de conhecer todos vocês, aliás. Então, essa questão do empreendedorismo, a gente vê, primeiro, essa questão da Anvisa, que já foi citado. Eu acho que uma outra coisa que a gente vê muito nacionalmente, né? A gente vê, por exemplo, quando você pega, vou dar um exemplo, goiaba serrana ou porco moura, onde a gente não existe uma pré-organização daqueles agricultores, daqueles pescadores, então, em torno daquele alimento, essa é a primeira dificuldade que se tem, que é você juntar as pecinhas e tentar criar, junto com elas, esse sentimento de pertencimento dentro de um coletivo, dentro de uma rede. Então, nem sempre isso é um trabalho fácil, né? Então, geralmente a gente está muito acostumado com os trabalhos individuais. Às vezes, uma característica mais do sul do Brasil, apesar de a gente ter um movimento da agroecologia super forte, né? Rede Ecovida, tá aí super forte. Mas às vezes a gente tem um pouco dessa dificuldade de tecer com essas pessoas, com esses indivíduos, essa questão de que juntos somos mais fortes, né? Então, o que eu preciso abrir mão do meu individual para poder estar aqui nesse coletivo? E é um pouco da questão, por exemplo, do butiá. A gente tem a Acorde, que é uma associação, né? Então, ela é uma exceção à regra. Mas a gente tem diversos extrativistas de butiá, diversos beneficiadores do butiá, que transformam em suco, que transformam em geleia, que transformam em balinha, que transformam em milhões de coisas maravilhosas. Então, por exemplo, para o butiá, a gente tem essa dificuldade, porque são diversos atores de diversos territórios e quereres e pretensões diferentes. Então, o butiá é o ouro em líquido, né? Tem um baita potencial. Só que a gente tem essa dificuldade de tecer com todos os seus atores algo mais consistente. Para que a gente possa, por exemplo, num próximo passo, pensar, por exemplo, na escrita de um projeto coletivo que vá beneficiar esse coletivo. Então, a gente tem essa dificuldade que eu vejo, né, dos territórios das comunidades que eu atuei no programa da Fortaleza Slow Food, né? Então a gente tem um pouco mais essa dificuldade. Por exemplo, na rede de engenhos, apesar do território ser super amplo, ser 5 municípios, diversas famílias que sempre estão individualmente trabalhando, mas com aquele tem um coletivo mais da comunidade próxima, você falar de um programa que envolva 5 comunidades é mais difícil, mas eles já estão há 10 anos na caminhada, né? Então é mais fácil, né? Então
esse eu vejo que também é uma das dificuldades. E a outra dificuldade é o acesso a um mercado que sensibilize com esse tipo de alimento, né? A sustentabilidade disso. Então, assim, claro, a gente tem paixão em tudo, mas todo mundo precisa colocar o pirão ali na mesa, né? Todo mundo precisa comer de tudo de dinheiro, né? Então, a gente tem essa coisa romântica, mas não, a galera precisa de dinheiro. Então, o que eu vou ganhar com isso, né? E daí vem todas as dificuldades. Porque eu não consigo comercializar por causa disso, eu fico na mão de atravessador por causa disso. Então, para eu não ter o atravessador, eu preciso ter alguém que compre direto. Então, são uma série de desafios de um arranjo não somente produtivo dos agricultores, mas também dos consumidores. E hoje a gente está vendo os consumidores dando passos mais consistentes nessa organização. Só que a gente tem que estar sempre dialogando junto com os produtores, né? Então, em relação ao empreendedorismo, eu vejo muito isso, assim, né? Essa dificuldade de estar junto. E aí, a questão... Ah, Verinha, Vera Lúcia. Claro, estudei com ela, educação no campo. Acho que é ela. Daí a da pesca artesanal, me desculpa, eu não lembro. Qual que você repete para mim a pergunta? O que o Slow faz em relação à pesca? A Vera Lúcia pergunta, Gi, na questão da pesca artesanal, quais são os trabalhos desenvolvidos pelo Slow Food? Então vamos lá. Retrospectiva. Falei da rede, falei dos nós da rede, que são as comunidades do alimento, que os convívios agora, que são também comunidades do alimento Slow Food. Falei dos programas, e daí tem outras instâncias de organização que o Slow Food Brasil faz, que são os GTs, que são os grupos de trabalho, né? Então, a gente tem o GT da mandioca, a gente tem o GT das abelhas nativas, a gente tem o GT do queijo de leite cru, e a gente tem o GT que traz o nome de uma campanha do Slow, né? Que o Slow também se organiza por campanhas, que é o Slow Fish. Então, uma forma de fazer essa campanha dar certo, se criou um GT para se organizar melhor. A mesma coisa do Cheese, Slow Travel, né? Então, em relação à pesca artesanal, a gente tem o Slow Fish, que hoje ele está meio parado, está precisando de pessoas novas, Varinha, e todos vocês, para dar um gás, para reativar esse GT, que atuou muito na questão das campanhas, né? Então, por exemplo, na época da Semana Santa, então se produzia cartilhas sobre a questão dos pescados locais que você poderia consumir, né? Então, qual que é o peixe que dá aqui, né? Então, que nem a gente tem essa realidade da pesca, eu moro em Florianópolis, então a gente vê muitos peixes que, quando eu trabalhava perto da praia, eu ganhava sacos e sacos daqui eu acho que é o olho de boi, que não tinha valor comercial nenhum. E é um puta peixe maravilhoso. Eu falei, gente, mas como que vocês não vendem um negócio desse? Então, às vezes jogava fora, às vezes dava, porque não tinha esse valor comercial. Então, um trabalho que eu vejo, assim, que o Slow tem forte, que poderia ser muito mais, em relação à questão da pesca, é o Slow Fish, que é o quê? Sensibilizar os consumidores a entender que peixes são esses, fazer parceria com os cozinheiros para como que a gente prepara esses peixes, né? E fora isso, aqui em Santa Catarina a gente não tem, mas na Bahia a gente tem muito, no Nordeste, a gente tem muito presente fortalezas Slow Food, que trabalha com a questão do manejo da ostra nativa, né? É da ostra nativa, de peixe ainda não tem, se eu não me engano. Não sei se no Amazonas tem algum, ainda está me falhando na memória, mas com o pescado, o que eu tenho conhecimento, pode ser que a rede faça muito mais do que isso, porque isso é uma rede gigante, tem milhões de pessoas fazendo mil coisas, mas do pescado eu me limito a dizer isso, que é isso até onde sei. E, por exemplo, uma coisa bem legal que rolou aí em Laguna foi a professora Patrícia Suni, da UDESC, que ela faz parte do GT, do Slow Fish, do movimento Slow Fish, e que ela iniciou esse processo de cestas, né, de vendas do pescador direto para o consumidor, né, que é uma coisa que a gente está patinando e tentando fazer isso há muito tempo e não consegue. E a última contribuição que a gente teve em relação aos pescados, que foi feito um chamado
que a Alana participou também, e que o Slow ele participou de alguma forma, não diretamente, como representação, a questão do... Aliás, a Alana pode responder isso melhor do que eu, né, Alana, sobre a questão dos pescados, né? A Alana entende muito mais do que eu do papel do Slow com os pescados, com certeza. Mas foi a questão daquela aprovação da lei aqui em Florianópolis que permite a comercialização dos pescadores direto com os restaurantes, que antes não era permitido, né? Então a gente está, né, um absurdo. Florianópolis, considerada a cidade da gastronomia criativa, você não pode comercializar o peixe do pescador direto para o restaurante, tem que passar por uma unidade de beneficiamento, certificado pela Anvisa. Então é um absurdo, assim, que se ele depara, né? Então, e a Alana pode contribuir, se a Alana quiser complementar minha fala com alguma coisa em relação aos pescados. Talvez só colocar que esses produtos de origem animal são os que enfrentam, talvez, as maiores dificuldades, né? Porque a questão sanitária, eu acho que ela é bem mais restritiva em relação a isso, mas tem um exemplo do berbigão, né? Que eu acho que é aquele que eu posso falar melhor também, porque a gente está acompanhando há mais tempo, né? Que é um molusco de consumo tradicional, de Florianópolis, da região litorânea. E o Slow Food começou esse trabalho com o berbigão, junto com os pescadores artesanais da Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé, em Florianópolis, no ano de 2009. Então, ali o movimento teve um papel bem importante em estar junto com esses pescadores, com esses extrativistas, em estar mobilizando eles para que eles pudessem acessar outros mercados, construir mercados mais justos, sair um pouco da dependência dos atravessadores, né? Então, teve esse movimento bem importante, se divulgou muito na época, né? O berbigão como um alimento tradicional, a participação do Slow Food naquele momento, segundo os próprios extrativistas relatam, assim, foi bastante decisiva para dar uma visibilidade maior para aquele produto, para aquele alimento que era considerado um alimento de pobre, né? Então, ele passou a ter uma valorização, inclusive econômica. Mas isso que a Gisele colocou também em relação à organização, né, dos grupos de produtores, sejam agricultores, sejam pescadores, sejam extrativistas, que o movimento ele consegue atuar de uma maneira, digamos assim, mais efetiva quando encontra um terreno fértil, um grupo organizado, digamos assim. Então, os pescadores artesanais têm, por questões históricas e também por questões de organização do trabalho pesqueiro mesmo, muitas vezes não se adaptam muito a uma organização mais formal, como uma associação, uma cooperativa, né? Tem algumas experiências na pesca artesanal com esse tipo de organização, mas ela não é, assim, mais difundida. Então, tem que também saber lidar com isso, né? As formas de organização tradicionais, que muitas vezes são aquelas que não são aquelas que dialogam melhor com o Estado, né? Então, acho que tem alguma questão aí. Acho que não sei se a Gisele, ela caiu agora nesse momento, mas a pesca artesanal tem essa questão, né, da questão sanitária, que dificulta bastante. Então, o peixe é um alimento perecível, né? E os pescadores, eles têm que, assim que eles pescam, muitas vezes, né, eles não têm condições de estar estocando, então eles acabam entregando para o atravessador. Muitos trabalham na venda informal do pescado também, né, que é o que garante uma renda melhor, mas é um trabalho que está para ser feito. Eu não sei se a Gi está aí ainda. Tô aqui, tava com o microfone desligado. Falhou um pouco, eu não consegui te entender, Alana, mas se o pessoal conseguiu, tá valendo. Não sei se o pessoal conseguiu também, porque a minha internet também tá com alguma dificuldade aqui, mas eu fiz um relato sobre o berbigão ali na Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé, né? A importância do movimento ali, a gente continua ali Então, o berbigão hoje, infelizmente, a gente teve uma queda na produção por uma mortandade da espécie bastante grande que teve em 2015. Essa cadeia produtiva, ela está bem reduzida hoje. É um produto tão tradicional que hoje depende de compra de outros estados, né? Então, o berbigão teve uma questão bem importante. Ele tem outros peixes agora que podem ser foco aí de um trabalho, né? Como o próprio parati, que é um tipo de tainhazinha assim, pequeno.
isso que a Gisele falou, de valorizar vários tipos de pescado que não tem um valor comercial muito expressivo, mas que tem um potencial enorme na gastronomia, na culinária. Então, esse é um trabalho que tem que ser feito aí junto com os pescadores, sim. E esses grupos de compra, né, que existem para a agricultura orgânica, as cestas, enfim, existe também essa vontade de organizar isso para a pesca, né? Embora a gente encontre ainda as restrições sanitárias aí para fazer isso de uma forma mais garantida para os pescadores. Né? Obrigada, Gil. Eu fiz uma pergunta ali sobre... sim, é a luta. Depois. Sobre o quê, Alana? Depois eu fiz uma pergunta voltando para o butiá ali, porque aí está indo e voltando, né? Mas eu acho que tem outras questões na frente ali, o André tá controlando aí, tá? Obrigada. Sim. Gisele, em relação à cartilha em espanhol que você comentou, né, a própria Júlia aqui disponibilizar para nós, né, que no caso pode ser que alguém consiga traduzir isso aí para poder fazer essa divulgação, né? Com certeza, e esse olhar também, porque todas as experiências que a gente tem, slow food, eles vêm da Europa, eles vêm da Itália e vêm do chão de vivência deles, que às vezes é muito diferente do nosso, né? Até a questão da cartilha, por exemplo, a gente pode olhar, a gente pode contribuir numa construção de uma cartilha que é melhor com a nossa realidade, né? Então, esse é um desafio, assim, né? Convido vocês para esse desafio. Ok. Gisele, tem uma pergunta aqui do Rodrigo Prux, está participando com a gente. Ele pergunta para você se existe alguma experiência prática de política pública municipal que ajude a organizar essa cadeia produtiva que você falou. Política pública municipal. Isso, alguma prática. Que ajude. Alguma experiência prática que você tenha vivenciado com relação à política pública municipal, né? Algum incentivo, vamos dizer assim, do município para ajudar a organizar essa cadeia de produção. Gente, desconheço. Não porque não exista, talvez eu ignore, talvez eu não... Marquito em Floripa, então, tudo é uma peia, né? Tudo é uma peia. Então, a gente tá sempre perguntando. Talvez a Elisa saiba mais do que eu, que ela é mais dessa área do direito, né? Deve estar mais por dentro das leis, assim, mas eu particularmente desconheço. O que eu tenho conhecimento, mas não saberia dizer que lei, o que é, que eu sei que no Nordeste a gente tem bastante exemplos, assim, né? Hoje a gente... a Bahia, ela está sendo, né, com o Slow, super menina dos olhos, que está desenvolvendo vários projetos nesse sentido, da questão de você permitir esse arranjo produtivo local, através de instrumentos legais, através de política pública, através de direcionamento de recurso para isso. Então, nos últimos anos, o Slow Food, junto com a CAR, né, que é o conceito de, não sei o que, de administração rural, me falhou, mas tem desenvolvendo vários projetos com comunidades locais. Então, assim, a Bahia teve um olhar para isso. Então, vamos desenvolver a cadeia do licuri, vamos desenvolver a cadeia do... qual que é o último? Daquelas veredas, esqueci o nome do Buriti, né, da ostra. Então, assim, da mandioca dos Quiriri, de um território indígena, do umbu. Então, a Bahia, ela, assim, se fosse falar de exemplo de um estado que tenha apostado recurso público para isso, me vem muito a Bahia, né? Aqui a gente tem algumas iniciativas que dialogam com isso, né? Por exemplo, a IPAGRE, a gente tem o SEBRAE, tem os IGs, que se aproximam um pouco dessa questão do slow, mas que ainda não ultrapassa muito essas questões legais, né? É sempre uma adaptação, uma adequação da lei vigente, assim, né? Eu vejo a Bahia como um exemplo. Desculpa que eu não vou saber te responder isso.
com propriedade. A Elisa, não sei se você quer comentar alguma coisa, Elisa, se você tem algum conhecimento daqui da região de Imbituba, se tem alguma política pública que esteja voltada para essa comunidade. Não, infelizmente não. Não existe nenhuma política pública municipal voltada para a comunidade. A gente já tem um sacrifício muito grande de tentar conseguir viabilizar algum texto normativo que, pelo menos, toque na questão da comunidade, né? Inclusive, no plano diretor municipal, o zoneamento foi colocado ali como sendo área de expansão urbana, o que é muito ruim para a comunidade, né? Mas a gente está lutando para tentar mudar isso com essa minuta que provavelmente vai ser apresentada na Câmara Municipal nos próximos dias. Veremos. É bem difícil, né? Eu acho que a partir daí, né? Aí talvez a gente consiga, de repente, viabilizar uma política pública, né? Mas veremos. Por hora, não. Não, é bem difícil, plano diretor, garantia de área rural, principalmente nas áreas litorâneas, né? E o diálogo começa aí, né? Como que você vai ter uma política municipal de desenvolvimento rural, sendo que você diz que aquele município não tem área rural, Exatamente. né? Então, é tudo muito truncado, é tudo muito difícil mesmo, né? E aqui a Gláucia citou um plano municipal de cultura e turismo, isso que são outros meios, né, que a gente vê, por exemplo, nessa abordagem do alimento como algo muito além do alimento, né, a cultura alimentar, né, o que é a cultura alimentar? Ela mobiliza tudo, ela não está mobilizando só a questão ali de você cultivar o alimento, é a cultura alimentar, e a gente tem essa inserção diálogo com outras políticas públicas, né, principalmente, por exemplo, aqui a gente citou a do turismo, citaram aqui do turismo e citaram da cultura. Então, são outras políticas públicas que vêm fortalecer uma luta por um território, por um modo de vida que é tradicional, né, dos povos que ali sempre ocuparam, dessas comunidades tradicionais, né. Então, um caso bem recente que a gente tem agora é a ação mobilizada pela Rede Catarinense de Engenhos de Farinha, com um pedido que a gente fez, até a ação dali que a gente conectou com a Júlia, com a Gláucia, com o pessoal que está aqui, muitos dos que estão presentes, é a questão da patrimonialização, né, dos saberes relacionados aos engenhos de farinha. Então, a gente já entrou com um processo, a rede entrou com um processo dentro do IFAM, para ter esse reconhecimento nacional, e que com esse desmantelamento das políticas públicas que a gente tem agora, o Mário Frias, como nosso, né, ministro da Cultura, eles dissolveram um conselho, né, dentro do IFAM, que avaliava todos os processos de registro. Então, assim, não tem um conselho, então não vai para frente. Tá lá, tá ok, tá lindo, mas está parado, né? Nos municípios, quando a gente iniciou esse processo junto ao CEPAGRO, né, que foi o proponente que, junto a outras organizações, junto com a CORD, junto com a EA da UFSC, mais 3 organizações que propuseram, Instituto Boi Mamão de Bombinhas, que propuseram esse pedido de registro, os municípios também têm a autonomia de pedir os registros para dentro dos seus municípios. Isso é uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse, por exemplo, que Garopaba também solicitasse o pedido de registro dos engenhos de farinha como patrimônio cultural e material de Garopaba, no município de Garopaba. Isso é uma coisa que dá para a gente fomentar, né? Em Imbituba também dá para fomentar. Então, isso tudo são forças que a gente vai ganhando, né? Para dentro do município de Florianópolis, tá para ser votado na Câmara. No estado, o pessoal da FCC entrou em contato com a gente, que foi super interessante, e eles estão muito afim que a gente dê continuidade no processo de registro, né? Então, no estado de Santa Catarina, a gente teve um apoio positivo, um olhar sensível dos técnicos que estão lá presentes, que depende muito disso também, da gente dar prosseguimento ao processo de registro. Então, na torcida, para que a gente,
né? Enquanto no nível federal não vai, no estadual ele caminha um pouco mais, e no município a gente vai abrindo essas frentes, né? Então, é possível, no município, do estado de Santa Catarina, é possível. Eu vou dizer, não poderia dizer para vocês, então, os engenhos de farinha agora são registrados como patrimônio cultural e material brasileiro, e agora está tudo garantido. Não, é letra fria. Se a gente não tem sociedade civil organizada para estar apoiando os agricultores, para estar fazendo diálogo frente à Câmara dos Vereadores, então vamos garantir, ó, isso daqui é um patrimônio, a gente tem que garantir a área rural, o pessoal precisa plantar para o engenho continuar funcionando, né? O Estado vai ser omisso, é isso? Então, assim, né, a luta nunca acaba. Mas é um processo municipal interessante que pode dar um respaldo por exemplo, no caso dos engenhos de farinha, né, que a gente tem hoje quentinho acontecendo. Muito bem, com certeza, Gisele. A gente entende que essa patrimonialização né, da cultura dos engenhos vem a fortalecer, né? Eu não sei Com se ficou certeza, faltando, com eu certeza. não sei se ficou faltando alguma pergunta ali no chat. Eu não estou conseguindo acompanhar o YouTube, se alguém puder me ajudar aí. Só queria que a Gisele Ali comentasse no chat, eu acho que eu coloquei no chat ali uma pergunta sobre o Butiá, sobre como foi esse Certo. processo de criação da fortaleza, né? Até considerando que não existe assim um grupo delimitado, né, de extrativistas que se auto-reconhecem enquanto grupo, mas enfim, várias iniciativas individuais. E como é que foi esse processo de criação dessa fortaleza? Se foi criado esse protocolo de produção também? Como é que foi isso? E pensando assim nessas fortalezas que existem no território, né, que seria a mandioca, que a gente já falou bastante aí. Então, se tu pudesse fazer um comentário sobre o butiá. Uhum. O butiá, que a gente sempre tem pessoas que já estão à frente desta luta há muito mais anos do que eu, né? A gente tem a Gláucia, né, do movimento butiá catarinenses. Então, assim, a gente já tem esse movimento muito antes do slow food chegar, né, dentro do território. A gente tem a figura do Tonino, do Antônio, que para mim, dentro do slow, ele é o nosso representante, ele é o nosso mestre-sala do porta-bandeira, né? O porta-bandeira. É o mestre-sala, o mestre-sala do butiá. Ele vai, onde ele vai, ele leva o butiá, e hoje eu tenho certeza que se o Brasil inteiro conhece butiá, é porque Mão de Antônio teve ali apresentando o butiá. Então, o Antônio, junto com outros atores locais, eles fizeram essa mobilização, né? Primeiro, para essa criação da comunidade Slow Food do Alimento do Butiá. Antônio, aquariano, com a visão ali na frente, falou, não, vamos criar o Butiá sem fronteira, porque o Butiá, ele dá, né, território, litoral todo, vai Rio Grande do Sul, vai Uruguai, e se espalha, né, ele não tá só, aqui é o Butiá catarinenses, né. Então, visionário, vamos criar Eu falei, nossa, mas Toninho, você não consegue nem organizar aqui, imagina sem fronteira, vamos começar pequenininho. Então, a gente começou com essa organização dos agentes locais, das pessoas que atuam com o butiá no município de Laguna, de Imbituba e Maruí. Posso estar esquecendo de algum município, eu peço perdão. Então, a gente começou com a organização dessas pessoas, desses agentes que atuam em torno do butiá. Uma dificuldade maior que foi encontrada foi aonde estão os extrativistas, né? Porque, na verdade, eles estão na ponta, é muito difícil acessar eles, né? Pelo menos eu não tive a felicidade de acessar eles, né? Nesses que não estão organizados dentro de uma associação como a Acorde. Mas aqueles nos quais, por exemplo, algumas pessoas que beneficiam compravam dos extrativistas, que seria muito importante a gente conseguir alcançar essas pessoas, né? E é nisso, nesse trabalho de formiguinha, se juntando para entender a importância de estar junto num coletivo, para receber, por exemplo, um pagamento justo. Butiá, uma coisa que tem, por exemplo, que no butiá que tem um puta potencial de ser feito é o preço mínimo, né? A tabela da Conab, ela tem o preço mínimo para produtos extrativistas que você tem que pagar para o extrativista. O pinhão já tem o preço mínimo.
Então, se eu não me engano, não sei se é 13, 16, R$ 4. Então, o extrativista ele não pode receber menos do que isso, porque esse é o preço mínimo. Isso não atingiu, o Estado tem que pagar. Então, isso é uma coisa que o Butiá seria muito legal de poder fazer, entender qual que é o preço mínimo que seria do Butiá. Há outros trabalhos também em parceria com o IFSC para a gente pensar. Mas, enfim, o do Butiá foi isso, foi esse exercício de formiguinha, de juntar as pessoas, muitos beneficiadores, muitas pessoas que beneficiam o Butiá estavam presentes no processo de construção, que ainda está em construção, da Fortaleza. A gente teve bastante extrativista também, mas bastante pessoas que beneficiam e bastante pessoas que comercializam. Então, é uma comunidade muito singular, porque ela não junta só os extrativistas. Ela engloba vários nós da cadeia, né? E de pessoas que lutam pelo território, porque o programa da Fortaleza também tem esse olhar para o território, porque se não existe o território, não existe aquela planta, aquela espécie, aquelas pessoas ali para defender, para cultivar aquele território. Então, o território é uma questão imprescindível, né? Então, esse processo de construção foi juntando essas diversas fontes, onde a gente fez vários encontros que, para mim, foram maravilhosos, assim, em parceria com a Rota dos Butiazais, com o Enio, né, da Embrapa, Clima Temperado, que fazem esse trabalho há muitos anos com a Rota dos Butiazais. E... roteiro... então, tem uma puta potencial, né, Júlia? Mas a questão é que daí a gente fez esses encontros de formação, né, de capacitação, atualização, na questão que, para vocês entenderem, um protocolo de produção, ele vai desde a questão da terra, né, então, do plantio, da colheita, né, como se fosse todo um protocolo para a gente garantir um alimento que seja saudável desde a terra até o produto final, né? Que, por exemplo, foi a polpa ou a geleia, né? Então, qual que é a forma de você fazer o corte certo dos cachos para não machucar os cachos, para não vir doença, né? Qual que é a época certa? Quanto que tem que deixar do butiá ali para a fauna selvagem? Então, tudo isso vai seguindo, né? E até o ponto da questão da comercialização, né? Que é um ponto super fraco nos protocolos de produção, que a gente não tem muito a questão do justo, né? A gente fala muito do bom, que é um produto que tem que ter qualidade, a gente fala muito do limpo, que não pode ter veneno, que tem que respeitar, enfim, no caso do butiá, todas essas boas práticas, né, do extrativismo do butiá, e a questão do justo é uma coisa que precisa ser melhor trabalhada. E outro desafio que a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, em relação a esses protocolos, é que esse protocolo, ele vem da Itália, né, ele vem da Europa. E não existe um protocolo para extrativismo. Mais uma coisinha para que o pessoal do IFSC podia ajudar a pensar o que seria um protocolo de produção para o extrativismo. Não tinha. O que seria um diagnóstico, né, que a gente chama de T0 e T1 para avaliar? Não tinha para extrativismo. Então, a gente teve que adaptar com o que a gente tinha de última hora, um passo a passo do protocolo, né? Então, esses são desafios, assim, né? E hoje a gente está... E daí a gente tem um rótulo narrativo que todas as fortalezas recebem. Eu acho essa grande sacada do Slow, porque o rótulo narrativo conta a história daquela comunidade. Então, você vai comercializar aquele produto, você coloca o rótulo, você está vendo de onde vem aquela comunidade, o que significa participar de um programa da Fortaleza, que eu acho fantástico. E os postais também, que são lindos, maravilhosos, que contam a história de onde vem aquele alimento, né? Então... E é isso, assim, hoje, para a gente manter viva a Fortaleza, a gente precisa de incentivo financeiro, a gente precisa de uma organização boa para estar fazendo encontros, para estarem se conversando, para criar o laço afetivo, né, o que foi que a professora colocou dessa do empreendedorismo. Então, é o que hoje a Fortaleza do Butiá enfrenta, eu acho que grande parte das fortalezas, né, enfrentam isso, né, essa questão da economia, da autogestão, né, é uma coisa muito que a gente quer alcançar, né?
Mas é isso, assim, eu não sei se eu respondi a pergunta que você me fez, Alana, se faltou, se era isso. Era isso mesmo. Muito obrigada. Tá. Bom, Gisele, muito obrigado até agora pelas suas palavras. A você e a Elisa, e eu tenho certeza de que não só vocês, mas junto com as professoras e as outras pessoas que estão presentes aqui, nós teremos assunto para conversar durante várias horas seguidas, né? Mas eu preciso fazer um fechamento e preciso dar alguns recados aqui também, né? Eu preciso dar prosseguimento aos trabalhos dessa noite, vamos dizer assim. Nós enquanto alunos da gestão ambiental da turma, nós também criamos para esse dia alguns vídeos que estão sendo disponibilizados, aliás, que foram disponibilizados nas redes sociais do IFSC. Eu acredito que YouTube e o Instagram, sobre receitas com esses, vamos dizer, com esses alimentos aqui da região, né? Muito interessante ficou. Eu convido a todos vocês a darem uma olhada. E também foi criado um e-book maravilhoso com todas essas receitas que também está disponibilizada nos canais de comunicação aí do IFSC. Mais dois recados. Também está sendo proposto pela turma, foi elaborado pela turma um jogo educativo que vai ser disponibilizado agora. E eu convido vocês, aliás, a participar disso aí, a participar desse jogo, que ele faz parte desse nosso projeto de extensão também.